Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que Deus possa, essa noite, abençoar a tua vida e de encontro ao teu coração, à tua necessidade. Eu gostaria que nesse momento você aí, onde você estiver, fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, que você nesse momento possa falar com o Senhor aí dentro da sua casa. Desligue qualquer outro aparelho que possa tirar sua atenção daquilo que Deus tem a falar ao seu coração, daquilo que Deus tem a falar contigo essa noite. Neste momento você possa estar conectado, concentrado, que você possa estar com a tua mente e o teu coração diretamente ligados àquilo que Deus tem a falar com você. Então, que você possa agora fechar os seus olhos, que você possa falar com Deus nesse momento. Talvez o teu dia tenha sido tão corrido, talvez o teu dia, assim como os meus dias, tenham sido tão curtos que você não consegue nem fazer o que tem para fazer e você chega em casa cansado e muitas coisas ainda ficaram para trás, mas que neste momento você se desligue de tudo, se desconecte de tudo e conecte somente ao Senhor. Que Deus esta noite tem algo a tratar comigo, tem algo a tratar com você. O Senhor, Ele tem grandes coisas para falar conosco, então que você possa neste momento fechar os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, Pai de poder e de glória, diante do teu altar, meu Deus, eu quero apresentar a minha vida, Senhor, e a vida de cada um dos meus irmãos que já estão conosco, Senhor, nesta live. Senhor, eu quero colocar diante do teu altar a vida dos teus filhos e filhas, Senhor, que ainda estarão conosco durante este período, esta noite. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, visita, Senhor, através do teu Espírito Santo a cada vida. Visita, Senhor, através do teu Espírito Santo a cada coração. Repreende agora, Deus, tudo que não provém de ti, toda tristeza, toda angústia, todo medo, todo espírito da opressão, da depressão, que toda intenção do maligno, Senhor, contra a vida do teu filho e da tua filha, seja agora lançada por terra pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Que nesta noite, Deus, o Senhor possa visitar de uma maneira grandiosa e poderosa a cada lar, a cada vida, a cada coração, a cada família. Senhor, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira poderosa através da tua palavra. Senhor, que independente de onde o teu filho esteja agora, o teu Espírito Santo vá de encontro à necessidade dele, à necessidade dela, suprindo, Senhor, cada uma delas em glória por Cristo Jesus. Nós repreendemos agora toda inquietação, Senhor, toda tentativa do inimigo de tentar desvirtuar, tirar a atenção do teu filho e da tua filha, que seja lançada por terra agora pelo poder que há no teu nome. Pai, nós te pedimos, fala conosco através da tua santa palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre as nossas mentes, abre os nossos corações para que possamos ouvir tudo quanto o Senhor tem a tratar conosco. Pai, tu és bem-vindo aqui dentro da minha casa. Tu és bem-vindo, Senhor, no lar de cada um dos teus filhos, em cada coração. Que o teu filho, Senhor, de onde ele estiver acompanhando esta live, ele possa sentir a tua presença de uma maneira poderosa e sobrenatural. Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu louvo o teu nome, te engrandeço e te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Dessa forma eu te peço, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Bendito seja o nosso Deus, que você esta noite possa verdadeiramente sentir o Senhor falar com você aí, de onde você estiver. Nós decidimos por encerrar novamente os cultos presenciais, porque o número de infectados pela Covid tem subido muito. Nós, infelizmente, dentro do nosso ministério mesmo, tivemos pessoas que perderam a vida por conta dessa enfermidade, e eu, irmãos, por amor, por cuidado, por zelo, decidi por encerrar os cultos presenciais até que essa situação se estabilize, ou até que a vacina saia e seja então aplicada em nós, para que nós possamos ter imunidade contra esse vírus. Enquanto isso não acontece, nós vamos fazer as lives aqui às quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Quando retornarmos os cultos presenciais, aos domingos às 9 horas da manhã, nós estaremos na igreja de novo. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Hoje nós vamos apenas compartilhar uma palavra rápida aqui que o Senhor colocou em meu coração, que se encontra no livro de Provérbios, em seu capítulo de número 22, no versículo de número 3. Livro de Provérbios, em seu capítulo de número 22 e versículo de número 3, foi o texto que me embasou, que me deu base para que nós, mesmo contra a nossa vontade, porque nós não queríamos parar os cultos,
mas foi algo que Deus colocou no meu coração através desta palavra, e eu relutei muito, irmãos. Inclusive no culto de domingo, nós havíamos falado que faríamos o culto hoje de maneira presencial, mas infelizmente no final do culto nós oramos pelo presbítero Renato, e quando nós saímos do culto nós recebemos a mensagem que enquanto nós orávamos por ele, ele havia falecido. Isso mexeu muito com a gente, nos deixou muito chateado, e eu comecei a conversar com o Senhor, Deus é o meu pai, né, irmãos? Então, como um pai, como um filho fala com o pai, eu falei com o Senhor e pedi a ele direção, e o Senhor falou comigo através desta palavra, porque muitas vezes, irmãos, quando a gente fala de fechar a igreja por conta de uma enfermidade ou por algum risco, algo que está acontecendo, as pessoas atacam a nossa fé, né? Não, mas você não serve a um Deus que pode te proteger, que pode te guardar. Claro, irmãos, nós servimos a um Deus que tem todo o poder sobre as mãos dele, mas a Bíblia nos ensina a vigiar, a ter cuidado. A Bíblia nos ensina a termos discernimento a respeito de coisas que podem nos fazer mal, que podem nos ferir, e é justamente a respeito disso que nós vamos conversar hoje, em poucos minutos aqui. Tenho certeza que Deus vai falar comigo e vai falar com você. Livro de Provérbios, em seu capítulo de número 22, versículo de número 3, a palavra do Senhor nos diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Quando o livro de Provérbios ele foi escrito por um homem que, quando Deus lhe fez a pergunta dizendo pede o que você quiser, ele escolheu não riqueza, ele não escolheu dinheiro, ele não escolheu nada que o mundo poderia lhe oferecer. Ele pediu a Deus para que Deus lhe desse sabedoria. E este homem, por nome Salomão, é o autor do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é muito lindo. Se você for ler o livro de Provérbios, você vai ver quantos destes versículos nos trazem ensinamentos riquíssimos a respeito da maneira que devemos viver e como devemos conduzir as nossas vidas. E quando Salomão ele escreve o capítulo de número 22, o versículo de número 1 diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Olha a direção que Salomão nos dá no versículo de número 1. Que muito mais valioso do que a gente ter dinheiro, do que a gente ter ouro ou do que a gente ter prata, é nós sermos estimados, nós sermos considerados pessoas honestas, homens e mulheres de palavra. Por isso que a Bíblia nos ensina a ter a palavra sim é sim e não é não. E qualquer coisa fora disso não provém de Deus, é engano. E quando Salomão ele escreve isso, ele nos ensina dizendo que o prudente vê o mal e esconde-se. Esconder-se, irmão, não significa ser covarde. Esconder-se não significa que você não tem fé. Esconder-se não significa que você não acredita que Deus pode ou não pode fazer algo. Quando Salomão escreve, ele diz assim: o prudente. O que é prudência, irmão? Prudência é você ter a capacidade de analisar intelectualmente aquilo que está te cercando, se pode ou se não pode te trazer algum risco. Nós somos prudentes quando decidimos por não andar em determinados locais à noite sozinhos. Nós somos prudentes quando decidimos por não gastar mais do que ganhamos. Nós somos prudentes quando decidimos fazer planos e colocar nas mãos de Deus antes de executá-los. Nós somos prudentes quando nós paramos e pensamos antes de tomar qualquer atitude. Isso é prudência. É você ter a capacidade de avaliar, de analisar. É você ter a capacidade de ver a circunstância e então tomar uma atitude baseado naquilo que Deus te dá instrução, baseado naquela análise que você fez. Quando Davi não está na guerra e estava no palácio olhando pela sacada e passeando, e ele vê aquela mulher, a esposa de Urias, Betseba, ali se banhando, ele não foi prudente o suficiente para voltar para dentro dos seus aposentos, recolher-se e entender que já havia pecado por ter desejado aquela mulher que não era sua, e ele decidiu não só apenas desejar, mas tocar aquela mulher. Ele agiu por impulso, ele não foi prudente, ele não teve o cuidado, não analisou a situação e que consequências aquilo poderia trazer sobre a vida dele. Nós sabemos
que consequências vieram sobre a vida de Davi, porque Betseba engravida, para que ele possa encobrir o seu pecado, o seu erro, a sua falha com Urias. Ele envia Urias à frente de guerra e Urias morre, e ele continua pagando quando o filho que ele teve com ela, ele adoece e morre também. Então a prudência, irmão, nos faz pensar antes de que o mal sobrevenha sobre nós. A prudência nos faz tomar a atitude correta. Não adianta, tem um ditado aí fora que diz que não adianta chorar pelo leite derramar. E a prudência nos faz não derramar o leite. Se não derramamos o leite, não vamos chorar por aquele leite que foi derramado. Quando Salomão escreve dizendo: o prudente vê o mal e esconde-se, nós temos que saber o momento, irmãos. Nós temos que saber a hora de darmos um passo para trás para darmos 2 passos para frente. Não adianta nós acharmos que estamos acima de tudo, que estamos acima de todos. Não, acima de tudo e de todos está Deus. Nós vivemos na terra e estamos sujeitos às coisas que a terra tem e que nos cercam por vivermos nesse mundo. Quando nós falamos deste vírus, quando nós falamos do coronavírus, nós que estamos aqui estamos sujeitos também. Nós, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, e prudentes somos quando nos cuidamos. E quantas pessoas, irmãos, eu estava dando uma olhada nos meus status aqui, antes de nós entrarmos na live, muitas pessoas hoje, último dia na empresa, e tem festa, e todo mundo bebendo, e sem máscara, e conversando, e abraça, e gospe no outro. Isso não é prudência. Amanhã ou depois, que Deus livre essas pessoas, mas elas adquirem esse vírus, são contaminadas com esse vírus, vêm a falecer, como nós infelizmente tivemos pessoas dentro do nosso ministério que faleceram por conta disso, vão se lamentar, vão chorar, mas o choro vem porque a imprudência veio primeiro. Quando nós somos prudentes, nós sabemos o momento de andar e o momento de nos esconder. Quando nós somos prudentes, nós sabemos o momento de continuar em frente e o momento de parar e avaliar a situação ou decidir por qual direção nós iremos. E ele continua dizendo: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem pena. Quando ele escreve os simples, no versículo de número 3, a palavra que foi traduzida como simples, esse termo ele é usado aproximadamente 15 vezes no livro de Provérbios, e ele também pode ser traduzido como ingênuo. Aquela pessoa que não tem base para fazer uma avaliação vinda dela mesma e fica tomando como direção o pensamento de outras pessoas, se deixa ser influenciada. Esta é a palavra correta. Quando a Bíblia foi traduzida em esse versículo de número 3, foi utilizada a palavra simples, na verdade são pessoas facilmente influenciadas por opinião de outras pessoas. E quando nós temos uma opinião formada a respeito de um determinado assunto, não é que nós não devemos abrir a nossa mente ou o nosso coração para outras visões a respeito desse assunto, mas nós temos que ter base para que a nossa opinião seja formada. Nós não podemos, ou a nossa opinião não pode ser formada por conta de opinião de outras pessoas. Nós temos a capacidade de fazer uma avaliação por nós mesmos. Quando nós falamos a respeito desta enfermidade, que é o assunto que eu quero tratar aqui hoje para justificar a suspensão temporária dos cultos presenciais, nós bem sabemos que prudente é utilizar máscara e evitar aglomeração. E o tolo é aquele que ouve que a máscara ela não traz nenhum tipo de benefício, que ela não vai te proteger, e ele decide, por opinião de outras pessoas, sair por aí sem máscara, sair por aí sem lavar a mão, sem passar álcool gel. Pastor, mas isso vai impedir que aconteça? Não, mas vai diminuir de maneira vertiginosa a probabilidade de você ser contaminado. O simples é aquele que, por falta de conhecimento, se deixa influenciar. Isso nós estamos falando apenas desse assunto, mas temos muitas outras vertentes dessa simplicidade, seja na área política, seja ela na área no seu casamento, na educação dos seus filhos. Quando nós não temos uma base para formar uma opinião a respeito de determinado assunto, nós vamos buscar em pessoas que fizeram esta avaliação para então formar a nossa própria opinião. E formar a nossa própria opinião nos faz ser prudentes. Quando nós decidimos por andar ou por seguir por opinião de outras pessoas, sem fazer a nossa própria avaliação, para que nós possamos ter a nossa opinião formada, então nós somos esses ingênuos.
E os ingênuos, eles são diferentes dos prudentes, porque a Bíblia diz que os prudentes veem o mal e se escondem, mas os simples, ou seja, os ingênuos, eles vão à frente, eles passam adiante e sofrem a pena, sofrem a retaliação, sofrem as consequências daquilo que eles não pararam para avaliar. Então, meu irmão, minha irmã, esta noite eu venho nesta live para pedir para você que você seja prudente, que nestes dias de festa você tome cuidado. Eu sei, irmão, que a gente está morrendo de vontade de abraçar, que a gente está muito à vontade de abraçar, de beijar. Eu queria ter a minha família inteira reunida aqui, como nós fazemos todos os anos, 25, 30, 35 pessoas reunidas na casa da minha tia, e nós comemorando o Natal e comemorando o Ano Novo. Mas isso, irmãos, esse ano infelizmente não vai poder acontecer. Nós ficamos chateados, sim, mas nós ficaremos muito mais chateados se por conta de uma reunião como essa, muitas pessoas do nosso meio se contaminassem e algumas delas até viessem a perder a vida. Isso nos traria uma tristeza. E lá na frente, quando nós fôssemos impedidos até de velar, porque não se pode nem velar a pessoa que morreu com esse vírus, nós nos recordarmos, nossa, a pessoa foi contaminada no dia da festa de Natal. Aquele dia nós estávamos tão felizes. Se nós tivéssemos imaginado que isso poderia acontecer por causa daquela festa, nós não teríamos feito a festa. Então imagine, irmão, que por conta disso, por conta dessa festa, por conta desse desleixo, por conta da falta de prudência, muitas pessoas podem ser contaminadas e morrer com esse vírus. Então seja prudente. Nós estamos sendo prudentes. Pastor, mas é só na igreja que a pessoa vai ser contaminada? Não, mas ela se contamina em outros lugares e ela vai para a igreja e pode contaminar outras pessoas. Eu amo a cada um dos irmãos que congregam conosco ali naquele lugar. E eu não quero, irmão, eu já tive a infelicidade, o desprazer, a tristeza de sepultar um obreiro meu, e eu não quero passar por isso de novo. Então, em nome de Jesus, que você tenha dentro do seu coração a prudência, que você peça a Deus para que Deus te dê essa prudência, esse entendimento, para que o Senhor te ensine a avaliar não somente nesta situação específica deste vírus, mas em todas as áreas da sua vida. Imagine que se você, antes de tomar uma atitude qualquer, se você fosse prudente, parasse, pensasse, analisasse, muitos dos sofrimentos que você viveu e que você vive nos dias de hoje teriam sido evitados. Por isso não foi à toa que Salomão, inspirado por Deus, nos deixou esta instrução. Seja prudente, porque o prudente, ele esconde-se do mal quando ele vê o mal. Ele enxerga o mal de longe e se esconde. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que você seja prudente, que você tenha esse cuidado, que você tenha esse zelo, não só pela sua vida, mas pela vida dos seus familiares. Que Deus ele possa continuar nos guardando, que o Senhor ele possa continuar nos livrando, que o Senhor ele possa continuar nos abençoando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que restaura, eu creio no Deus que transforma, mas eu creio no Deus que nos deu a inteligência, que nos deu a sabedoria para que nós possamos avaliar as situações e decidir por nós mesmos qual direção tomar. E a direção que a mim foi dada é a direção de por hora. Nós mantemos os cultos online, então nós vamos estar aqui às quartas-feiras às 19h30. Nós vamos estar aqui aos domingos às 6 horas da tarde. Então 19h30 na quarta, 6 horas da tarde no domingo. E nós vamos fazer uma live no dia 31 de dezembro. Nós vamos iniciar essa live às 15 para meia-noite. Nós vamos passar a virada do ano do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Nós vamos passar orando, você aí na tua casa, eu aqui na minha casa, e nós vamos entregar o nosso ano de 2021 ao Senhor. Nós vamos entregar o nosso ano de 2021 nas mãos de Deus, crendo, irmãos, que Deus, se Ele quiser, se for da vontade dEle, Ele tem o poder de paralisar toda esta enfermidade, todo esse vírus, mas o Senhor ele faz aquilo que está no coração dele, que lhe é agradável. Então, meu irmão, minha irmã, façamos a nossa parte. Vamos ter cuidado, ter zelo, vamos ser prudentes. Cuide dos seus, eu cuido dos meus, e todos nós, cada um cuidando uns dos outros, nós vamos alcançar o dia que nós vamos poder entrar na igreja, nos dar um abraço bem apertado, bem forte, chorar junto, impor as mãos, orar uns pelos outros, nos alegrar na casa do Senhor. Mas isso só vai acontecer, irmão, para quem for prudente. O imprudente, o simples, ele vai passar à frente disso tudo, dizendo, usando a sua fé como escudo, dizendo que a fé dele vai o impedir de que ele viva ou de que ele seja acometido por esse vírus.
e esse vírus não vai pegar nele, e esse imprudente talvez pague com a própria vida. E não é o que eu quero nem para mim e nem para nenhum de vocês. Então, que você possa sentir o amor de Deus aí dentro da tua casa, que no dia de amanhã, dia 24 de dezembro, onde muitas pessoas estarão reunidas, que você tenha essa prudência, essa consciência. Nós estamos celebrando o nascimento de Cristo. Ah, pastor, mas não é o dia. Eu não sei que dia foi, irmão. Não estava lá, né? Que dia foi que Jesus nasceu? Mas se este dia ele foi determinado como o dia do nascimento de Cristo, nós comemoramos, porque é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Foi aquele que se entregou por nós na cruz, aquele enviado por Deus para fazer a diferença no mundo, para mudar a história da humanidade. E nós vamos celebrar sim, nós vamos adorar, nós vamos engrandecer ao nome desse Deus, mas que sobretudo seja um momento de reflexão, um momento onde você repense, onde você seja verdadeiramente prudente, coloque todos os teus planos, os teus projetos na mão do Senhor, abra o teu coração para Deus, de maneira que você sinta o Senhor falando contigo, e que durante todos esses dias você se cuide de você, cuide da sua família, cuide das pessoas que você ama. Aproveite esses momentos, irmãos, esses dias que vocês vão ficar em casa aí, para aqueles que costumam trabalhar direto, que você possa aproveitar a sua família, que você possa cuidar dos seus, que você se dedique à leitura da palavra. Não vou falar para você jejuar, né, irmão? Porque misericórdia, jejuar no Natal e no Ano Novo, irmão, quando tem lasanha, peru, pernil, farofa, salada de maionese, aquele tanto de comida, né, irmão? Para jejuar tem que ser muito crente mesmo, mas que você possa verdadeiramente sentir Deus visitando e trabalhando no teu coração. Entrega a tua família nas mãos do Senhor. Então, domingo às 18 horas nós estaremos aqui, e na quarta-feira às 19h30 de novo, e aí nós teremos a live no dia 31, de quinta para sexta-feira. Nós vamos iniciar às 11h45 da noite, vamos passar a virada da meia-noite para o dia 1º de janeiro, orando e buscando a face do nosso Deus, amém? Então que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês, amo cada um de vocês, espero que vocês estejam conosco durante esse período, nessas lives, que Deus possa abençoar a vida de cada um, que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui essa noite. Eu não sei, que eu não consigo ver aqui pelas carinhas, se o irmão Cícero ou a irmã Jaqueline estão conosco nessa live, mas se estiverem, que Deus possa abençoar a vida de vocês ainda mais. Parabéns pela chegada da Lívia aí, que Deus possa abençoar ainda mais a família de vocês. Se eles não estiverem agora, eles vão assistir depois e vão receber as nossas felicitações, amém? Feche seus olhos aonde você estiver, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, eu quero ser grato a Ti, Deus Santo, pela oportunidade de falar, meu Deus, aos Teus filhos que estão nos assistindo agora através do Facebook, das pessoas que vão nos assistir ainda, Senhor, pelo YouTube, ali onde esta ministração ficará gravada. Nos ensina a ser prudente, Senhor, nos ensina a enxergar de longe o mal e nos esconder dele se preciso for, para que nós possamos, Senhor, manter-nos como servos prudentes, assim como o Senhor nos ensina. Pai, que aquele que é insensato, que aquele que é ingênuo, que aquele que é simples, como a Tua palavra nos ensina, que o Senhor possa, meu Deus, dar a ele sabedoria e discernimento, para que ele possa avaliar, Senhor, com o seu próprio entendimento, tudo aquilo que está acontecendo e direcionado, Senhor, por Ti, tomar a decisão correta. Eu entrego, Senhor, cada vida nas Tuas mãos e Te peço, Senhor, que nesta semana, nesses dias, Senhor, em que nós comemoraremos o Natal, que o Senhor possa visitar estas famílias, que o Senhor possa visitar a minha família, que o Senhor possa visitar a família de cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão conosco aqui nesta live, e que de uma maneira poderosa, Pai, o Senhor possa suprir a necessidade de cada uma delas. Eu não conheço a necessidade dos Teus filhos, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor tem o poder de suprir todas elas. Por isso, visita a família, Senhor, visita e cura da enfermidade, visita, Senhor, e traz a prosperidade, visita, Senhor, e traz o amor, o cuidado, o zelo, restaura, Senhor, alianças que foram quebradas no meio desta família, restaura, Senhor, relacionamentos que foram destruídos no meio desta família, e mostra, Pai, que o Senhor é o Deus que tem o poder de transformar a história. Por isso, Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos, louvo e agradeço a Ti, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Nós estaremos aqui de novo domingo, a partir das 18 horas. Stephanie, manda um abraço para sua mãe, meu irmão Paulo, missionário Paulo e sua esposa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quando nós estamos lá no culto, a gente não consegue ver, porque é de muito longe, as pessoas que nos acompanham na live, mas que Deus possa abençoar a vida de cada um, presbítero Fabiano,
Irmã Maria, que está aqui, que eu vejo a foto, a Grazi. As fotos vai ficando pequenininha, porque vai entrando as pessoas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, a Simone, a Wanda. Olha, é um prazer muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Então, conto com vocês. Espero cada um de vocês no próximo domingo, às 18 horas, para a glória de Deus.